Podcast 2, parte 1. Qual a importância dos livros para você? Tamo junto. Fala galera, tudo certo com vocês? Lucas Lima na área novamente, com esses dois brothers incríveis aqui, o Alan e o Nicão, trazendo para vocês mais um podcast aí para desenvolver, aprender mais coisas e trazer vocês a reflexões, né? E o podcast de hoje vai ser sobre livros, isso mesmo, a gente vai abordar esse tema legal aí, que abrange muitas coisas, abrange muito aprendizado e vamos para cima. Alan, é com você. E aí, galera, beleza? É só agradecer, né, ao Navas aí pela oportunidade da gente estar aqui compartilhando um pouco do que a gente sabe, né? E também sempre abertos, né? Se alguém quiser mandar algum comentário, mandar alguma dica aí, pode mandar. E se for falar, né, por que a gente vai falar de livros hoje? Já dando aquela adiantada. Na última vez a gente falou sobre comunicação, né, e sobre esse estilo de comunicação que é a comunicação escrita até você. E a gente parou para pensar a quantidade de livros que mudaram, mudam e vão mudar a nossa vida, né? E não só o livro escrito em si, mas outras formas de livros que a gente vai comentar e que vale a pena a gente ressaltar, assim. Bom, pensando em livro, eu pensei assim, por que livro, né? Por que vocês gostam de livro? Tá. Eu posso começar? Vai lá, Navas. Cara, essa pergunta ela é muito bacana, porque eu vou falar pra você, num primeiro momento, não sei por que eu gosto de livros. Até então eu não lia muito. Até, vou dizer assim, um pouquinho antes de eu entrar na universidade, eu tinha um costume de ler uma coisa ou outra. Depois que eu entrei na universidade, eu comecei a ler mais, mas não livros voltados para o meu desenvolvimento. Eu gostava muito de ler livros de ficção, livros de herói, livros em quadrinhos, né, gibis, nesse sentido, assim, eu gostava muito disso. E sou um grande fã, inclusive da Marvel. Quem é fã aí sabe do que eu tô falando. Eu sempre gostei muito de ler esse tipo de livro. E voltando um pouquinho mais ainda, o meu pai, ele me deu um livro, exatamente em 2010, chamado 7 Hábitos dos Adolescentes Altamente Eficazes. E esse livro me marcou muito pelo seguinte: foi o primeiro livro de desenvolvimento pessoal que eu li. E se eu for ver a importância que esse livro trouxe para tudo que aconteceu depois que eu entrei na universidade e depois as coisas que estão acontecendo agora nessa pandemia, cara, é muito louco, assim, porque esse livro foi um ponto de ação que eu tomei depois que eu entrei na universidade. Que eu comecei a ler esses livros, depois eu entrei na Semear. A Semear, eu sempre cito muito a Semear porque para mim foi um ponto de virada na minha vida e dentro da universidade. O Nicolas começou a citar livros que ele lia, eu comecei a me interessar. Em 2018 eu li um livro chamado Poder do Hábito, mas não apliquei o que eu aprendi nesse livro e voltei a lê-lo agora nessa pandemia. Então, se você me perguntar qual é a importância, o que eu acho, né? Qual é a real importância da leitura? Eu acho que é o aprendizado que você retira, ou melhor, é algo que você aprende com uma pessoa que já passou pelaquela situação. Se você está lendo sobre hábitos, esse cara que está falando sobre hábitos, com certeza ele já testou, ele já fez isso, ele já desenvolveu, e ele trouxe exemplos de pessoas que também tiveram esse ponto de inflexão na vida delas para se desenvolver, que é os hábitos, seja mudando um hábito, seja criando novos hábitos. Respondendo a sua pergunta, Alan, eu acho que é você aprender, você tirar o aprendizado, a experiência prática de alguém. Isso, para mim, é a importância da leitura. E, Nicão, qual a sua relação com os livros? Cara, não tem nem o que falar, né? Vou dizer assim, ó, são os melhores professores no sentido de gerar esse conteúdo para você. Então, tem sempre aquela questão, né? Por que ler? Quando a gente é menor, né, mais novo, sempre tem aquela questão, por que eu vou ler certas coisas? Por que eu podia estar lá brincando, podia estar lá fazendo outras atividades? Mas, enfim, vale a pena ler. Em primeiro lugar, assim, é
a tua criatividade. Então você só vai ter o poder de criar, né, de desenvolver uma ideia nova, misturando outras que já existem, que isso também é criar, né? Sendo que você tem que ter uma base. Então é muito bacana você ler para expandir o teu universo, né? A gente comentou na semana passada sobre comunicação. E o Navas deu aquele hack, pô, pesquisa um pouco no Wikipedia sobre os países e tal, para você ter uma base mínima. Então, o livro também te dá uma base. Por mais que seja um livro de ficção, você vai ter uma base em cima de algum assunto que você vai conseguir puxar lá para frente, né? E eu sempre gostei diferente do Navas, eu nunca gostei de livro de ficção. Eu sempre tive... Desculpa cortar você, é que você falou que a gente sempre aprende alguma coisa. Cara, eu aprendi muito sobre a mitologia grega, porque eu gostava muito do Percy Jackson. Então eu li as duas coletâneas, as duas primeiras, eu li 10 livros do Percy Jackson. Então é porque eu sou um cara muito ficcionado assim por mitologia, principalmente mitologia da Europa lá, mitologia grega. Então desculpa cortar você, só para deixar tranquilo. Passar. Então o livro te dá abre essa porta, né, para você aprender coisas novas. E igual eu tava comentando, diferente do Navas, eu nunca curti muito ficção em livros, né? Assistir e tal, eu até acho bacana. Mas ler a ficção não conseguia me prender tanto como o tipo de livro que eu mais li quando eu era menor, né? Mais novinho e tal, que eram livros de narrativas. Por que narrativas? Porque eu via que a história era da pessoa que realmente existiu, que realmente foi lá, fez aquilo, venceu, sabe? E não eram narrativas assim, igual a gente vê hoje, né? Os melhores CEOs, os caras que estão no mundo corporativo em si e tal, estão vencendo com companhias. Não, eram narrativas de pessoas que venciam ou em desafios para si próprio, por exemplo, subindo altas montanhas. Eu tive essa oportunidade de ter livros sobre essas histórias, né? Pessoas que às vezes não conseguiram, passaram por situações que não eram bacanas, então venceram e conseguiram tirar ensinamentos daquilo. Era muito bacana porque, primeiro, você cria um senso de pé no chão, assim, no sentido, cara, as coisas são práticas, sabe? A gente sempre cria aquele mundo imaginário, mas se isso, se aquilo, se não sei o quê. Cara, isso é uma ilusão. Esse mundo do si não existe, tá? Você está colocando algo que, se acontecer, pode acontecer. Então, peraí, né? E essas leituras ajudam muito no sentido assim, cara, você já viu que aquilo acontece, entendeu? Então, o máximo que pode acontecer com você naquela situação é isso. Então, não precisa se preocupar, sabe? Fica tranquilo, fica calmo, mente serena, mente tranquila. Então, esses ensinamentos me ajudaram muito, assim, na escola, a fazer amizades e tal. Daí depois, entrando na Semear um pouquinho antes, a gente pega um outro bloco de livros, né? Que são livros relacionados a empreendedorismo, a desenvolvimento pessoal e tal. Mas isso a gente fala mais pra frente. Show de bola, hein, Nicolas? É bem engraçado, porque você falou da narrativa, né? Isso. E eu também sinto isso, porque quando eu era bem novinho, acho que o primeiro livro que eu li inteiro é um chamado O Velho e o Mar. Uhum. E todo mundo que eu conheci fala que esse livro é bem ruim, assim, de ler, não é legal. Só que eu era pequeno e não conhecia, né? Então, eu peguei porque eu gostava muito de pescar. Eu falei, porra, O Velho e o Mar deve ser um livro da hora, né? Pô, fala de peixe, fala disso, daquilo. E eu peguei, e não era bem isso, né? Enfim, mas eu li. Eu acho que onde foi se frustrou, né? Não, pior que não, eu gostei, cara. É incrível. Cara, que legal, cara. Depois cheguei a ler uns piores, né? Sendo meio que obrigado, você tinha que ler para fazer uns resumos, assim, tipo A Guerra da Bósnia, sabe? Você lê bem arrastado, nem aprende muita coisa. E acho que o que mudou mesmo a minha visão, que eu comecei a ler mais, foi exatamente o que o Nicão falou. A gente entrou numa empresa júnior
E aí eu li a Arte da Guerra, que foi um livro que mudou muito a minha visão, porque ele é um livro bem estratégico, e ele fala sobre a guerra, né, cara? Você pensa, pô, onde que eu vou colocar isso em prática hoje, né? Não faz muito sentido. Vou pra guerra? No Brasil não tem nem exército, não sei, brincadeira. Tem sim. Eu tenho vários amigos que são do exército, que é legal. E foi isso que mudou a minha vida. Não sei se vocês leram esse livro também, bem interessante. Tem, dentro da estratégia clássica, né, que eles chamam, tem 3 livros, assim. O primeiro é a Arte da Guerra, do Sun Tzu, que fala muito dessa questão de como você se comportar nessas situações, né? Tem passagens do livro, por exemplo, se você conhece o teu inimigo e conhece a você mesmo, a cada 100 batalhas você vai ter 100 vitórias. Ou seja, a importância do conhecimento prévio, da informação prévia para tomar uma decisão, né? Para realmente ir à guerra. Então, essa questão que você fala, claro, é um livro sobre guerra? Mas que a gente consegue colocar sobre outras visões, sobre outras ópticas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E tem mais 2, tem o clássico do Maquiavel, né? O Príncipe, que ele fala, ele foi escrito para o príncipe que ia assumir, então como ter essas relações de governança em si, né, daquilo que ele ia administrar, e o Musashi com o livro dos 5 Anéis, que é muito da jornada do indivíduo, né, então ele foi o maior samurai da época, o maior espadachim, né, vamos dizer assim, então ele nunca perdeu um confronto, então ela tem essa coisa de superar o obstáculo, autoconhecimento, se pôr à prova, aquelas coisas que a gente escuta, né? Sair da caixinha, um ponto fora da curva. Então é muito bacana que são livros antigos, muito antigos, mas que a gente consegue aplicar numa óptica atual, em diferentes situações. Esse é um ponto que a gente tem que deixar muito, muito forte, que assim, o conhecimento ele está disperso, né? A gente tem o conhecimento em diferentes situações, sobre diferentes formas. Vai da gente observar esse conhecimento e saber aplicar no que a gente quer, saber modificar ele. Peraí, eu tô lendo um livro de um chinês lá do, não lembro o ano, que falando sobre guerra daquela situação, sabe? Então ele não se aplicaria em tese hoje, mas se eu colocar nas ópticas, né, tirar os conceitos em si, o além da linha, eu consigo aplicar. E essa é a parte muito bacana, que é fundamental de todo livro. Não é só ler, né? A gente fala, eu li tal livro, tá, mas você leu, beleza, mas o que você aprendeu lendo o livro? Essa é a maior reflexão, né? Tirar aquela ideia que era para guerra e colocar para sua vida pessoal, para o mundo dos negócios. Eu gosto muito, cara, até lembro que você falou isso para mim, daquela comparação que, por exemplo, a ideia que passa o livro do Poder do Hábito, que quando você tem uma ideia tão enraizada dentro da sua cabeça, é difícil de você tirar, ou é muito difícil você lutar contra ela. Até por isso, aquele hábito que é muito difícil de você mudar. E dá para mudar, mas você pena ali para mudar, né? E você me colocou, há um tempo atrás, aí uma concepção daquele filme A Origem. Sim. Que tem aquela parte do filme que eles falam, né? Que quando você coloca uma ideia dentro da cabeça da pessoa, ela é muito difícil de você retirar. E eles estavam falando isso, voltando a ideia para o sonho. Que o cara entrar dentro do sonho para colocar essa ideia dentro da cabeça da pessoa. E um livro que fala sobre hábitos, mas retrata essa outra concepção, né? Então, mais um exemplo aí, né? Até aproveitando essa analogia, Navas, o nome original do filme, se você for traduzir, é Inserção, né? Então, por quê? Porque eu não lembro se você lembra no filme, mas a ideia é que você precisa de algo muito simples, uma centelha, que vai desencadear todo um processo dentro da cabeça do rapaz, né? Que era o dono da companhia. Que essa ideia pequenininha, essa ideia do amor ou do não amor do pai. Então, por isso que tem essa questão assim, por mais simples que a ideia seja, ela consegue se enraizar tão grande que ela se torna uma verdade para a pessoa. A partir do momento que ela se torna uma verdade, ela não vê mais aquilo como algo ruim para ela e tal.
E daí entra, né, junto com a ideia do hábito. Pô, o que é um hábito? É uma ideia que se tornou uma ação, que se repetiu, enraizou tanto que você não consegue mudar, né, muitas vezes. Claro que tem hábitos bons, tem hábitos ruins, vai de você perceber. E saber que aquele hábito ruim é ruim para você, né? Sim, cara. Cara, é uma coisa fantástica, assim, essas analogias, né? Porque é muito importante a gente não só ler, mas trazer essas analogias para essas diferentes óticas, né? Porque é aquela coisa, como eu comentei até com vocês, né? A primeira vez que eu li o livro, eu li por ler, assim. Tipo, li, tirei as informações, mas, pô, será que, né? Será que é isso mesmo? Acabei não aplicando. Numa segunda oportunidade, apliquei, até comecei esse desafio aí há um tempo atrás, que foi bem bacana, e hoje estamos aqui, né? Cara, e é bem legal você falar isso, Navas, porque, se eu não me engano, quando você lê, o tanto de retenção que você tem, né, daquele livro é coisa de 10%, se não me engano. Algo mais ou menos nessa margem. É claro, depende de pessoa para pessoa, mas Sim. quando você ensina algo para alguém, a sua taxa de retenção é muito maior, né? Sim, com Não sei se certeza. alguém tem alguma porcentagem aí, tipo, chega a 70%, 80%. E o que Se o eu não me Navas engano, está são fazendo 70. então, e o que o Navas está fazendo é um trabalho bem legal, porque ele absorve aquilo que ele aprende e depois ele transmite para as pessoas, né? Principalmente através do trabalho que você faz no seu Instagram. A Sim, gente com até certeza. comentou isso semana passada, né? Essa questão do aprendizado, né? Que é a aplicação do conhecimento que você adquiriu, você consegue conectar muito melhor na tua cabeça e a tua memória fica muito mais forte, o teu conhecer em si, né? É aquela coisa, você está decorando algo ou você está realmente aprendendo, né? Se você está aprendendo, você sabe tudo que está por volta daquele assunto. Não é só uma palavra, é a origem da palavra, é as conexões que você pode fazer, aonde aplicar, entendeu? Então é muito melhor. E é bacana que o Navas falou de livros, né? O Poder do Hábito até. Então a gente pode citar, né? Acho que cada um aqui tem os seus preferidos, os mais diferentes e tal. O Navas, se quiser começar já pelo Poder do Hábito, o que aprendeu, o que tirou de Com, melhor.